Olá pessoal, Edson Cordeiro da loja Bonsai do Estúdio Bonsai Essência. É uma grande satisfação, como sempre, estar aqui com vocês em mais um vídeo do nosso quadro Antes e Depois Comentado. Vem com a gente! E hoje, pessoal, nós temos uma ocasião super especial aqui na loja Bonsai, no estúdio também. Nós temos a presença de um belíssimo exemplar de jabuticaba híbrida. Isso mesmo, você já conhece essa espécie? Não ainda? Eu vou dar algumas dicas sobre esta espécie para você então. Bom, gente, esta espécie aqui é uma espécie que produz precocemente, isso mesmo, né? Dentre as espécies mais comuns de jabuticaba, justamente por quê? Porque o que a gente quer em uma planta que produz flor e frutos, é claro, é que o mais breve possível ela responda ao nosso carinho, ao nosso cultivo, tá? Com flores e com frutos, é claro. E neste caso, a jabuticaba híbrida vai muito bem, gente. Isso porque eu já tive exemplos aqui na minha loja de plantas que produziram, pasmem, com apenas 4 anos de idade, essas plantas já estavam carregadas de fruto. Isso mesmo. É claro que aqui não é necessariamente o caso, nós estamos vendo uma árvore que é bem antiga, que já tem bastante tempo, né? Tem muita idade e por isso a gente vai ver que realmente ela está carregada de flores e de frutas também. Nós temos muitos botões agora nesse momento que estão se formando ao longo do tronco, dos galhos e até mesmo dos ramos, né? Então vale comentar desde já que quando nós temos um exemplar muito maduro de jabuticaba, nós temos um efeito muito interessante. A planta produz flores e frutos desde aqui, ó, do extremo da raiz, percorre toda a linha de tronco, vai para os galhos e para os ramos até. Olha que incrível! Mas é claro, gente, isso depende muito do tempo mesmo, da idade da árvore, do tempo de maturidade que essa planta tem, inclusive como bonsai, tá? Aqui nós estamos com um exemplar que já tem aí estimados acima de 30 anos, então é claro que já normalmente seria um exemplar que produziria, ok? Mas para produzir assim nos galhos e nos ramos e, como disse, até mesmo nas raízes, isso precisa de tempo, como eu já disse, tá bom? Quero comentar um pouco com vocês também, faço sempre questão de falar um pouco sobre a história da árvore, né? O pregresso, o que foi que trouxe essa árvore aqui, porque não surge assim do nada, né? Tudo tem um começo, então vamos lá. Pois bem, aqui na loja O Bonsai, esta árvore de jabuticaba híbrida surgiu já tem bastante tempo, tá? Ela entrou para o nosso acervo vindo do Sr. Romagnoli, né? Para quem já conhece o trabalho do Sr. Romagnoli, lá de Mandaguari, né? Sabe que esta árvore, por exemplo, é um excelente material de referência do trabalho, né? Do viveiro do Sr. Romagnoli. E muito provavelmente esta árvore tenha passado pela mão aí de um outro artista e parceiro, um amigo nosso aqui da loja Bonsai, meu amigo também, o Michel, que vocês provavelmente também já conheçam o trabalho, né? E o Michel faz um trabalho muito bacana, né? O pessoal lá do Romagnoli sempre organizou muito bem a estrutura das árvores, né? Eles tinham uma estrutura muito bacana, onde recebiam artistas internacionais em eventos grandiosos. Eu, inclusive, tive a honra de participar de alguns, né? E esses artistas sempre colaboravam com o crescimento, né, da equipe profissional lá do Sr. Romagnoli para produzir esse tipo de material aqui, gente. Então, assim, a gente já sai de arrancada com um material muito bem iniciado, tá? Muito qualificado. Então, é isso, tá? Para quem já tem mais tempo de bonsai, já conhece um pouco, sabe que dá para perceber muito facilmente nas linhas, no design inicial desta árvore, né? O potencial, é claro, e a assinatura lá do pessoal do viveiro Romagnoli, tá bom? E aqui na loja O Bonsai, essa planta já tem muito tempo, gente. Nós temos talvez aí em torno de 12, 13 anos de tempo dessa árvore aqui na loja O Bonsai, né? No início, nós tivemos uma fase bem interessante. Para quem já transplantou uma jabuticaba, sabe das dificuldades que nós temos com a parte radicular, né, dessas espécies. E eu precisei fazer um trabalho de transplante aqui, onde a gente removeu totalmente, né, o solo antigo, o solo anterior, né, barro vermelho bem fechado, bem denso, e trocamos por um solo de bonsai. O que aconteceu? Essa planta ficou estagnada, com quase nada de brotação, quase nada de folhagem durante praticamente um ano inteiro. Então já fica uma dica para você aí que está cultivando a espécie, transplantou uma jabuticaba a ponto de lavar a raiz, remover todo o solo antigo, que foi o caso aqui,
vai demorar um pouco na recuperação, tá? Ela é lenta e vem gradativamente brotando e se organizando, mas faz parte, é isso mesmo, tá bom? Bom, depois disso, gente, nós mantivemos essa planta no vaso, num vaso Shugizumi, durante então muito tempo, sem muitas manutenções sequentes de raiz e cuidando aos pouquinhos da estrutura de galhos e ramos desta árvore, né? E aí o que aconteceu? O nosso estimado amigo Christman, nosso amigo aqui da loja Bonsai, se apaixonou por esta árvore, né? E ele acabou adquirindo para sua coleção particular. Isso já tem bastante tempo também. De lá para cá, a gente vem ajudando então o Chris, como é chamado por aqui, com as manutenções básicas então, para manter a planta bem, manter a planta em ordem. Porém, o que aconteceu neste ano? Neste ano eu dei uma chamada ali com o Chris para a gente, Chris, a sua planta está sendo preparada com poda durante muitos anos já, tá? Seguidamente. Chegou a hora de dar aquela trabalhada, aquela aramada para trazer a planta de volta para o design, né? Ou para revisar o design, que foi o que foi feito aqui, praticamente uma reestilização, tá bom? E foi isso que eu fiz. Vocês vão ver aí nos detalhes, né, que nós fizemos um trabalho de antes e depois para mostrar para vocês, é claro, essa é a proposta, e mostrar também alguns detalhes do trabalho de aramação, né, de como foi que a gente aramou e modelou toda a estrutura dessa árvore, né? Falando um pouquinho então da evolução do design desta árvore, nós vamos perceber o seguinte, nós mudamos basicamente aqui a estrutura inicial dos galhos, onde nós tínhamos galhos onde a estrutura inicial era pensada em um único volume, bem cheio, bem denso, então com galhos de linhas bem retas e com um patamar bem cheio, bem denso, tá? E aí qual foi a mudança aqui? A mudança principal foi no sentido de angulação, tá? A gente vai ver que nós temos vários pontos da árvore com angulação em diagonal ascendente, tá? Que, ao meu ver, seria o mais natural para uma espécie frutífera como a jabuticaba. É claro que nós não vamos perceber agora todo o impacto que isso vai ter no design geral da árvore, porque nós precisamos que a planta continue crescendo, ramificando e que venham com mais trabalho de aramação e mais trabalho de poda, é claro. E aí, sucessivamente, nós vamos criando mais ramificações, com mais aramação e vamos adensando. E aí, é claro, vai se tornar muito mais visível qual é a proposta. Mas eu vou adiantar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Bom, vejam que nós criamos aqui no primeiro galho, por exemplo, esse galho mais forte, né? Nós criamos uma linha com o eixo já diagonal, já dá para perceber, né? A ponta do galho está aqui, com relação à saída nós já temos um eixo diagonal ascendente e depois nós temos várias pontinhas de ramos que também apontam em diagonal ascendente, tá? Esta é a ideia. E conforme a gente vai subindo para o topo da árvore, nós vamos perceber que essa angulação ela vai mudando, acentuando até chegar no topo. Por quê? Bom, isso é uma característica das espécies frutíferas, né, que nós temos aqui de material nativo. Agora, gente, ponto importante, eu não estou desconstruindo completamente o trabalho inicial, não é isso, tá? Eu estou no trabalho de refinamento, reorganizando alguns detalhes, algumas partes da estrutura desta árvore, para que a gente tenha um aspecto mais natural. Eu particularmente sempre achei essa árvore fantástica, mesmo do jeito que ela estava, e no entanto, achei que não era muito coerente manter galhos densos com apenas um único volume, mas sim de dividir isso em pequenos patamares, em pequenos volumes, para melhorar principalmente o aspecto de proporção geral da árvore, né? E é claro, trazer a ideia do Shizen, né? O que é o Shizen, relembrando de novo, é a própria essência do bonsai, né? É parecer natural. Então, neste caso, é o mais próximo possível, embora tenha uma estrutura toda arranjada, toda preparada, mas que pareça o mais próximo possível com o que seria uma árvore de jabuticaba, tá bom? Então, a gente começou aqui um processo de reorganização da estrutura. E um dos principais pontos que eu quero mostrar para vocês é justamente este ponto aqui, que nós temos tanto desse lado quanto lá do outro, tá? Nós temos uma estrutura com parte de um ramo aqui que é pendente, ele está para baixo, tá? Isso vem de quê? Bom, do meu trabalho de observação na natureza, né, gente? Isso eu indico altamente para vocês que façam também, observar as árvores e o comportamento delas na natureza, tá bom? Então, o que acontece? Eu percebi que nós temos uma linha de galho onde o galho, é claro, é mais grosso, é mais forte, então ele tem um tipo de linha. Agora, os ramos são mais finos e delicados, né? E assim vai até chegar na extremidade da estrutura. Esses ramos, como mais finos, eles acabam às vezes pendendo um pouco, tá?
E isso dá um ar muito interessante, muito natural, muito delicado, inclusive, no conjunto. E eu quis utilizar isso como recurso aqui nessa jabuticabeira, tá? E é claro que se a gente for observar o perfil geral da árvore, nós teremos um formato diferenciado, que se a gente vem preenchendo desde aqui, faz um semicírculo aqui no extremo da árvore, e aí vai lá, contorna o topo da árvore, nós teremos o que nós poderíamos definir aí como estilo Tamazukuri ou estilo formato de ovo, porque a gente arredonda aqui embaixo, contorna e arredonda em cima. Vai lembrar sim um formato de ovo, né, ou ovoide. Enfim, gente, isso já dá um ar assim mais natural, uma característica diferente na planta, né? Tira ela também do comum, ok? Claro, é uma questão de gosto. Eu acredito que neste caso cabe super bem, como disse, principalmente por se tratar de uma espécie frutífera. E basicamente seria isso, gente. É um design um tantinho diferente e no progresso, aí na sequência dos trabalhos, como já adiantei para vocês, nós vamos ter muito trabalho de continuidade, de poda, com ramificações e com mais aramações, que vão ajudar a adensar e com o tempo ir fechando essa estrutura. É muito provável que em algum momento nós não vamos ter tanta diferença entre patamares como a gente está percebendo agora, por causa do prolongamento de linhas nos galhos inferiores, tá? Então nós teremos talvez uma estrutura um tanto mais unificada, ok? Mas isso com o tempo e com a repetição técnica que vem aí em cada ciclo vegetativo. Bom, eu preciso falar também, claro, para vocês sempre sobre a questão de cultivo. Nós viemos até agora aqui numa árvore com este nível cultivando basicamente com fertilizante do tipo orgânico, né, e complementando com fertilizantes líquidos. Nós continuamos agora com este trabalho de fertilização para fortalecer a árvore, né? Vocês vão ver aí no trabalho de contraste do antes e depois que foi podado bastante, gente, eu podei muito. Mas devido à época aqui, principalmente por questão de época, eu não faço o trabalho de desfolha, gente, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma poda onde eu mantenho sempre ao menos um par de folha em cada pontinha de cada ramo. Para quê? Para manter o metabolismo da planta funcionando, para que ela possa se alimentar, né? E trazer com isso as novas brotações que a gente precisa também, né? E que a planta possa continuar bem na sequência aí. Então sem desgastar ou estressar tanto assim as nossas árvores, tá bom? Nós temos aqui também uma situação onde essa planta acabou de sair de uma super frutificação. Ela estava muito cheia de frutas, ao ponto de cair fruta e acumular aqui na base, de inclusive manchar o musgo de tanta fruta que caiu, né? E ela já está vindo de novo com mais botões e mais floração para, claro, mais frutos também, né? Então a ideia é continuar incentivando para que a planta continue então com esse estado de vigor e saúde e continue produzindo, porque como eu já disse, né, é básico que uma espécie frutífera continue produzindo abundantemente flores e frutos para o nosso deleite, por que não, né? Também para isso, ok? Bom, gente, acredito que basicamente seria isso. Espero ter acrescentado aí alguma coisa para vocês, tanto no sentido do design quanto no cultivo, ou falando um pouco sobre a espécie também. É claro que eu não poderia deixar de falar sobre essa jabuticaba, afinal de contas, você que acompanha o nosso canal aí no YouTube, agradeço a vocês desde já. Nós não temos trabalhado tanto e falado tanto sobre as nossas espécies nativas, então neste momento surgiu a oportunidade com uma bela planta, um belo trabalho que foi realizado também, de sair um pouquinho, pedir licença um pouquinho para as coníferas, né, que são mais tradicionais no nosso dia a dia aqui, e falar um pouquinho com vocês sobre uma planta nativa frutífera também. Ok? Bom, é isso. Meu agradecimento novamente a vocês que estão acompanhando o nosso canal. Continuem, curtam, compartilhem e já tem mais vídeos aí para vocês, tá bom? Até!